Hey pessoas, eu sou a Safira e hoje a gente tá começando mais um vlog. Faz muito tempo que eu não faço vlog de leitura aqui no canal. Eu ia fazer um do Edgar Allan Poe, mas não deu muito certo por algumas razões que eu não vou mencionar aqui. Então eu estou tentando fazer agora da minha leitura atual, que é Jogador Número 1. É um livro que eu tava muito empolgada pra ler. E eu coloquei no meu Instagram que vocês queriam, resenha ou vlog, e é lógico, o pessoal votou vlog, então é por isso que esse vídeo tá saindo. Se você gosta desse canal e quer ficar por dentro dos vídeos, quer opinar, quer dar sugestão, me segue lá no Instagram que vai ficar muito mais fácil pra você, porque por lá eu sou muito mais interativa do que aqui no YouTube. Vocês sempre sabem quais são os vídeos que vão sair, quando que vai atrasar e coisas do tipo, então me segue por lá. Enfim. Então eu ganhei esse livro aqui da minha mãe, vou deixar aqui nos cards o unboxing que eu fiz, que ela me deu esse livro. E eu tava muito animada porque o GF fala muito bem desse livro. Então eu comecei a ler ontem à noite, eu li acho que bem pouquinho, ó, eu só li 25 páginas, porque eu tava morrendo de sono, mas eu queria muito começar. Então eu decidi fazer um vlog em um formato diferente do que eu costumo fazer aqui pra vocês. O que vai acontecer? Eu li esse livro aqui e começou com a premissa, né, o prólogo, que é basicamente o quê? Um cara muito famoso, esse livro é futurista, tá? A gente tá em 2041, eu acho, sei lá, mas é bem mais pra frente. E, enfim, o cara que tá aqui, ele é muito famoso, ele é um bilionário, ele tem uma fortuna que 20 anos atrás era equivalente a 240 bilhões de dólares, então, tipo, 20 anos depois, ele tá muito mais rico. E ele não tem parente, ele não tem família, ele não se casou, ele não tem herdeiro nenhum da fortuna dele. Então o que acontece? Quando ele morre, ele deixa simplesmente um game novo, muito difícil de você encontrar as chaves e você zerar o game, né, chegar no fim. E aí o que ele fala? O primeiro jogador que zerar vai herdar tudo. Então, tipo, o game vira uma febre, todo mundo quer jogar o game, né? Passam-se 4 anos e a carinha aqui que tá narrando esse livro consegue. E aí ele falou que, como as pessoas tentaram contar a história dele e erraram muito, ele vai contar a história dele. Esse é o prólogo, tá? Eu não tô dando spoiler nenhum. Isso está no prólogo. E aí, o primeiro capítulo começa assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu acho que eu tô dando spoiler, né? Mas tudo bem. Aí... ó. Aí o primeiro capítulo começa nível 1. Como se fosse um game mesmo, né? E aí a gente vai começar a entrar nessa história, como se você estivesse jogando. Isso aqui vão ter referências de muitos jogos. Quem é game, assim, quem cresceu jogando videogame, vai ver a referência de muitos jogos e muitos programas antigos, muito da década de 80 mesmo. Então, assim, eu achei o máximo. Então, qual que foi a minha ideia? Esse vlog, toda vez que eu acabar um capítulo, eu passar um nível, eu vim falar pra vocês o que eu achei sobre aquele capítulo, tudo bem? Eu estou no nível 1, tô lendo o capítulo primeiro, então, por enquanto, eu não tenho o que falar. Só que esse prólogo e essa premissa me prenderam demais. Eu adorei a escrita desse autor. Eu acho que eu nunca li nada dele, mas eu fiquei extremamente imersiva na história, me deu muita vontade de continuar, assim, de jogar o videogame que ele tá falando que você vai ganhar toda a fortuna deles. É muito bom, a escrita é maravilhosa, então vou continuar lendo. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Vocês vão estar escutando um barulho danado, mas é o que eu vou conseguir fazer agora no momento.
Basicamente, eu estou morrendo de frio, mesmo que vocês estão vendo o sol, tá muito frio aqui. Então eu coloquei esse meu gorrinho, eu tenho vários, eu adoro gorro, mas enfim, isso não é o caso. Eu vou ver se eu consigo colocar a câmera, deixar a câmera parada pra eu conseguir falar com vocês, porque eu terminei de ler o primeiro nível, né? A minha tia tá subindo, eu tenho certeza que ela vai reclamar porque eu tô gravando com esse gorro, então observe. Meu gorrinho! Tá, isso não é o caso. O que eu tava falando? Ah, sim, eu terminei o primeiro capítulo e eu vou pegar o livro pra falar pra vocês. Então, gente, o primeiro nível, basicamente, ele vai contar como surgiu o cara. É até bem grande o primeiro capítulo, ó. Eu li quase que metade do livro só nesse primeiro capítulo aqui. Como são alguns níveis, você vai achar as 3 chaves, passar 3 portões e aí vencer o game. Eu acredito que só tem uns 4 capítulos, porque cada capítulo é um nível. Já conversamos sobre isso, né? Então, passei o primeiro e o que aconteceu nesse primeiro aqui. Ele basicamente vai contar quem é o milionário, por que ele fez esse jogo, assim, o que ele consegue saber mesmo, o que ele consegue lembrar. E quais são as referências que ele usou, como que ele conseguiu achar a primeira pista. É isso, basicamente. O primeiro nível é isso. O que eu achei sobre esse primeiro capítulo aqui, gente? É um mundo futurista, tá? Então ele vai contar todos os problemas que agora existem. É 2040 e pouco na história, se eu não me engano. E aí existe uma superpopulação, uma superlotação de pessoas na Terra. A gente já usou muito da eletricidade, sendo que é uma coisa finita. A comida tá acabando, não existe mais espaço no mundo, sabe? Tudo tá muito ruim, assim. E aí, o que acontece? A gente tem esses problemas, né? A pobreza é uma coisa existente, é normal. E é bem ruim mesmo, bem pobre. Tá faltando muita coisa, assim. Quando uma pessoa é pobre, ela é muito pobre mesmo, não tem nada. Então, tipo assim, a condição do planeta tá bem ruim e bem ruim. Eu não sei como explicar isso pra vocês. Só sei que, por causa disso, as pessoas não acreditam mais em muitas coisas. A religião basicamente não existe mais. É só ciência e coisas assim. E aí o nosso protagonista, ele fala um pouco sobre a religião no começo. Uma coisa que me irrita muito nos livros, é por isso que eu sou muito adepta a não ler tanto ficção científica. Eu tô começando a dar uma chance mais esse ano, mas eu não gosto muito, que as pessoas sempre tratam a religião como se fosse uma coisa de pessoas totalmente ignorantes, totalmente que tudo que você falar pra elas, elas acreditam e aí elas são religiosas. Eu não gosto muito disso, isso me incomodou um pouco logo no começo desse livro aqui. Ele trata as pessoas religiosas como pessoas idiotas, sabe? E tá bom, gente. Historicamente falando, a gente sabe que muita gente entrou pela religião por um momento errado. Muita gente usou a religião para impor coisas que não existem, tipo, regras que não existem nem na Bíblia. Então, tipo assim, a gente sabe de coisas que a religião fez, de coisas que estavam erradas e pessoas totalmente ignorantes seguindo algo que nem sabiam o que era. Ok, agora, falar como se todo mundo fosse assim, eu não gosto, eu fico ofendida assim, porque eu não sou assim, eu não sou Maria vai com as outras, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, eu gosto de saber, e mesmo assim, pra mim a teoria mais aceita, a teoria que na minha cabeça mais existe, melhor explica as coisas é que exista um Deus. Isso não significa que eu sou burra ou que eu não gosto de estudar o universo nem nada disso. Simplesmente pra mim é a melhor teoria. O universo ele é muito perfeito para ser acidente. Isso é a minha visão, é o que eu acredito, tá? O universo, ele é muito perfeito. Quem estuda realmente o universo sabe que o universo, ele é extremamente detalhado, extremamente perfeito. Então, pra mim, só poderia ser tão perfeito assim por existir um criador, por ter uma... como eu posso explicar aqui pra vocês? Ele é meticulosamente medido, assim, sabe? Tem coisas no universo que seguem o mesmo parâmetro, a mesma medida, o mesmo, sabe? É isso que eu tô tentando falar. É muito perfeito. Então, pra mim, só tem essa explicação. É a mais aceitável, a mais possível. Então, quando as pessoas pegam e falam que as pessoas são crentes ou só acreditam em coisas porque elas não estudam, eu acho idiotice. Porque quanto mais estudo, mais base eu tenho pra falar que eu sou cristã. É isso que eu tô falando, entendeu? Então, isso me ofende um pouco. Eu fiquei bem chateadinha. Eu não gostei muito do livro nesse quesito.
Como estamos dizendo, galera, muitos dos nossos arqueólogos, assim, do mundo todo, usam a Bíblia como fonte histórica, porque sim, é comprovado muito das coisas que estão na Bíblia, já foram comprovadas que aconteceram da maneira que foi escrita, mesmo as pessoas dizendo que não, a Bíblia é só um livro fantasioso. Então, tipo assim, existe sim muito embasamento muito embasamento histórico bíblico, tem muita coisa que aconteceu realmente e que dá sentido à existência de muitas coisas. Então, assim, quando as pessoas tratam o cristianismo, as crenças religiosas como coisas de gente ignorante, me ofende, porque eu não sou assim. E eu não admito que falem isso, englobe todo mundo dentro de um mesmo buraco. Tem pessoas que não sabem das coisas e acreditam, tudo bem, ok, mas não é desse jeito que funciona, entendeu? Quando você engloba todo mundo no mesmo buraco, eu não gosto quando acontece isso. Infelizmente, é o que acontece em ficção científica. Toda vez que a gente vai falar sobre um mundo futurista, as pessoas pegam e falam assim, a religião era baboseira e aí foi dizimada. É simplesmente assim que eles falam. Isso me incomoda, isso eu não gosto. Voltando pro livro. A escrita do cara é muito legal. Eu achei ela muito divertida, assim, ela te prende. Ele fez um universo aqui muito legal. A ideia desse game que o cara inventou, de como que está as coisas no futuro, ele deixou bem realista, sabe? Eu consigo imaginar um futuro desse jeito. Só que outra coisa que me incomodou um pouquinho na hora da linguagem, na escrita. Muitas das coisas aqui, para ele explicar para você o que tá acontecendo, tem que ter embasamento científico, sabe? Tipo, científico não, mas tem que ter uma coisa mais aprofundada. Então, às vezes, ele descreve demais coisas de computador, jogos e games, que você fala assim, caraca, isso é muito chato. Aí você fica 3 páginas lendo sobre uma determinada época, um determinado jogo, uma determinada coisa que acontece no computador, que você fala assim, pra que ele tá me contando isso? Mas é pra depois você entender a cena. Então é uma coisa assim, é cansativo em alguns momentos, porém necessário. Você tem que ler pra você conseguir entender a piada, pra você conseguir entender o universo, pra você conseguir entender o que tá acontecendo. Então assim, foi inteligente do autor colocar isso, porém é muito chato. Então tem umas páginas aqui que você fica 3, 4 páginas lendo um bagulho que você realmente não quer. Agora, a trama e os personagens são muito carismáticos, eu gostei muito. Nossa, cuspi horrores, mas tá. Eu gostei muito de alguns e eu achei assim muito divertido a forma como ele abordou a vida, as pessoas, os personagens e como que ele transformou os vilões, assim, sabe? Como que as pessoas realmente são vilãs aqui por um motivo muito bom, que é dinheiro. E isso realmente transforma o ser humano. Então, por enquanto, eu tô achando uma leitura bem legal. Eu só vim aqui mesmo falar pra vocês que eu cheguei no nível 2. Ele desvendou o primeiro portãozinho lá, conseguiu a primeira chave. Só que me incomodou bastante o quesito da religião, que eu já expus a minha opinião, né? E comenta aqui o que vocês acham sobre isso, tá, galera? Não esquece de comentar. Eu vou começar a ir pro nível 2 agora e mais tarde volto pra falar pra vocês o que eu achei. Não vai deixar eu falar com vocês sem barulhos, sem ruídos.
Mas eu vou ter que falar, gente, acabei jogador número 1. Eu sei que eu falei pra vocês que eu ia ler o segundo capítulo, aí eu ia falar as coisas do segundo, e aí eu ia ler o terceiro e falar as coisas do terceiro. E a gente ia passando de fase. Mas eu acabei o segundo e devorei o terceiro. Tipo, a minha ansiedade, eu queria muito saber o que ia acontecer. Então vamos lá. No segundo começa realmente a caça ao ovo, né? Por quê? Porque agora nós conhecemos bastante os personagens. Por causa dessa criação tecnológica que esse cara fez aqui, todo mundo tá indo atrás disso. E os ricos da época, os que têm uma empresa top, os que têm uma empresa assim, que eles têm dinheiro, eles estão fazendo de tudo para não deixar uma pessoa pobre ter essa quantia. Por quê? Porque eles querem monetizar a internet, esse mundo virtual. Eles querem que as pessoas paguem uma taxa. Por quê? Porque eles vão ficar ainda mais ricos. A ganância humana, né? Só que o que acontece? Na segunda fase, no segundo nível, a gente realmente vê como que é difícil você lutar contra um sistema que tem internet, que tem dinheiro, que tem o que ele quiser, a hora que ele quiser. Então aqui, na segunda fase, no segundo nível, a gente realmente vai conseguir ver a luta que eles têm para desvendar os mistérios, sendo que tem uma equipe trabalhando pro vilão, né, pro vilão da trama. A gente vê amores e intrigas, né, uma paixão virtual, um relacionamento virtual, como é que acontece e como é que termina. E em algumas das situações, tá, gente? O mundo real não é assim. Mas todo esse medo que você tem de você não conhecer uma pessoa virtualmente, mas ela já é uma amiga sua de anos. Aquela expectativa de, sabe? Enfim, de tudo. E como que mesmo assim te machuca você descobrir coisas desses amigos virtuais, ou brigas, ou relacionamento, como que mesmo você não conhecendo a pessoa pessoalmente, ainda te afeta muito as decisões que ela toma, e como que o ser humano é realmente ruim quando se trata do dinheiro. Você dá poder a um ser humano, você sabe literalmente como que aquela pessoa se transforma e se modifica. Tudo isso tem no nível 2, né, na segunda fase, no capítulo 2. O capítulo 2, gente, é enorme. O capítulo 2 é basicamente o livro todo. Não foi maior, mas enfim. E o 3 eu devorei, por quê? Porque é a grande chave final, o portal final. E quando os nossos protagonistas que nunca se viram na vida vão se conhecer. E aí tem toda a expectativa de como que aquela pessoa é. Eu nunca vi foto daquela pessoa, né? Os que tinham um relacionamento vão realmente ver com quem que eles estavam se relacionando. E será que vai mudar? Será que alguma coisa muda? A gente vê realmente aqui algumas críticas, por exemplo, principalmente do melhor amigo dele, quando a gente descobre quem é e por que ele mentiu sobre a identidade dele. Tem muitas críticas sobre racismo, né, sobre gordofobia, sobre homofobia, então é muito legal, muito legal quando a gente descobre, assim, como que o ser humano realmente é um lixo e como que 40 anos depois, 50 anos depois, a humanidade ainda continua com os mesmos preconceitos ridículos. Então, assim, gente, é um livro muito instigante. Cheguei no final devorando a história, querendo muito saber o que ia acontecer, o que estava acontecendo, amando já os protagonistas, muito triste pelo que tinha acontecido com alguns. Do nada, todo mundo começou a fazer barulho aqui. Enfim, isso não é o caso. E, assim, é um livro arrastado, muito arrastado em algumas partes, tá? Por quê? Porque tem muita coisa teórica. Então, para ele explicar como o jogo foi feito, do que foi tirado a informação, como é que ele se infiltrou em algum lugar. Então, tipo assim, tudo é muito teórico. O cara é muito inteligente. Quem escreveu isso aqui sabia do que estava falando. Então, tipo assim, algumas informações são muito arrastadas. Porque pessoas leigas, como eu, tem algumas informações que a gente não quer saber. Só vai pra história, sabe? Então, teve algumas partes que eu fiquei tipo assim, eu não quero saber. Mas eu senti que isso dava um gás, sabe? Que eu ficava assim, vamos, eu quero saber. E, enfim, o terceiro capítulo, gente, foi engolido. Tanto que até hoje eu tô, assim, querendo reler pra digerir como que acabou, como que ficou. Foi muito legal, tá? Eu adorei o final, eu adorei o desfecho, eu adorei a moral, eu adorei os ensinamentos sutis que ele lançou, assim. É um livro divertido, mas que ele consegue te trazer muitas coisas. Então, sinceramente, eu super recomendo. No Scooby, eu coloquei 4 estrelas, porque eu achei incrível. Eu só não dei 5 por causa dos picos de não querer ler o livro naqueles momentos mais arrastados, sabe?
Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve nesse canal literário para mais vídeos desse tipo. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.